Olá, aqui é Elemar Júnior de Zimeco, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série onde discutimos DDD do jeito certo. A essa altura você já entendeu que DDD, o objetivo de DDD, não é resolver a complexidade da solução técnica, tampouco a complexidade do legado. Ou seja, DDD não vai te ajudar a fazer um sistema escalável, confiável, mais necessariamente mais seguro, tampouco vai te ajudar a lidar de uma forma muito efetiva com o legado. Eventualmente ele vai te indicar conceitos como camada de anticorrupção, enfim, mas esse não é o foco. O foco é atender à complexidade do domínio, ou seja, do negócio, que é a complexidade essencial. E fundamentalmente para poder fazer isso, utilizando o DDD, nós utilizamos um conceito fundamental que é a ideia da linguagem onipresente. A ideia da linguagem onipresente é basicamente aproximar o especialista do domínio dos times técnicos. Para quê? Para que ambos falem a mesma língua. E nós vimos no vídeo anterior que essa ideia de falar a mesma língua vai muito além de usar os mesmos termos, vai na direção de trazermos para dentro do sistema as operações do negócio. Beleza? Se você não assistiu os dois vídeos anteriores, recomendo fortemente que você o faça antes da gente continuar aqui hoje. Nesse vídeo especificamente, vamos falar sobre o conceito de subdomínios e contextos delimitados. Espero que você goste do vídeo, mas antes da gente avançar, mais uma vez, momento blogueirinho do Elemar. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Se você não ativou as notificações, ative. Compartilhe com seus amigos, isso é bastante importante para a gente, tá bom? Vamos lá. O principal problema, ou a maior dificuldade que eu encontro na prática para seguir a ideia de conversar com os especialistas de domínio é entender que efetivamente são pessoas, é gente, e gente diferente, com diferentes motivações, com diferentes formas de ver o negócio. Então, você vai encontrar, ao conversar com especialistas de domínio, desde pessoas extremamente empenhadas em te mostrar as coisas como elas são, você vai encontrar também gente que não quer utilizar o sistema, quer ficar no passado. Você vai encontrar executivos completamente desconectados com o dia a dia da operação. Você vai encontrar gente que só faz as coisas porque é assim que é especificado, ou seja, só cumpre ordens. Você vai encontrar gente desmotivada com a empresa, tentando achar na solução ou no software que você está desenvolvendo a solução dos problemas que não são do software, são dos processos. Então, ter a maturidade para conversar com gente é fundamental. Agora, outro aspecto que você precisa levar em consideração e que nós conversamos no vídeo anterior é que, eventualmente, pessoas diferentes vão utilizar um mesmo termo para descrever coisas diferentes. Ou ainda, pessoas diferentes vão usar termos diferentes para representar a mesma coisa. Isso geralmente é indicativo de que você está lidando com subdomínios diferentes. Perfeito? Vamos tentar entender melhor isso. Agora que já está bem clara a importância de se conversar com diferentes especialistas do domínio e saber que a gente precisa lidar com gente, é interessante reconhecer dentro de Domain Driven Design o valor que ele tem, que é entregar para a gente um framework de pensamento que nos ajuda a conduzir essas conversas e sistematizar as nossas descobertas. Uma das propostas mais interessantes de Domain Driven Design, também extremamente negligenciada, é a ideia de criar dois espaços, um espaço de problema e um espaço de solução. O espaço de problema é onde a gente discute aspectos do que precisa ser resolvido, e no espaço de solução nós discutimos como que nós vamos resolver essas questões, essas pendências que estão escritas no espaço de problema. Pois bem, o domínio faz parte do espaço do problema. Para poder resolver o domínio, efetivamente, nós começamos a pensar então em um modelo de domínio no espaço da solução. A ideia do modelo de domínio é criar uma representação
conceitual e abstrata do domínio que nós estamos querendo resolver. Então, quando se fala sobre uma camada de domínio, isso é estranho. A camada de domínio é onde talvez resida o modelo de domínio, que é essa abstração, essa simplificação que nós fazemos do domínio de forma que ele seja tratável dentro do software. Como nós vimos especificamente, é comum que especialistas de domínio utilizem, e isso fica claro na própria linguagem ubíqua, utilizem expressões diferentes para tratar da mesma coisa ou utilizem uma mesma expressão para tratar de coisas diferentes. Isso geralmente acontece porque o domínio, principalmente em domínios mais complexos, ele tende a ter separações, áreas, e essas áreas acabam sendo representadas pelo conceito de subdomínio. O subdomínio é uma ideia do espaço de problema, ou seja, é como nós enxergamos. O domínio é complexo, ele precisa ser subdividido, essa subdivisão são os subdomínios. E o que nós acabamos tendo, então, é uma relação no espaço da solução com a ideia do contexto delimitado. O contexto delimitado é uma resposta que soluciona a questão dos subdomínios. Dentro da onde? Dentro do modelo de domínio, nós temos vários contextos delimitados, porque dentro do domínio nós temos diversos subdomínios. Uma coisa tratando do espaço do problema, outra tratando do espaço da solução. Mas vamos tentar tornar a coisa um pouco mais evidente. Tentando tangibilizar um pouco mais a coisa, vamos a um cenário mais próximo da realidade. Você precisa desenvolver o sistema ou trabalhar com software para uma determinada empresa e deseja utilizar Domain Driven Design. De uma forma muito abstrata, você pode assumir que a empresa que você vai atender, essa empresa representa no espaço de problema o domínio. Você vai construir o domínio para representar a empresa. E cada departamento da empresa representa um subdomínio. Consequentemente, na sua solução, você vai ter um modelo de domínio que vai representar a empresa, subdividido em diversos contextos delimitados, cada contexto delimitado representando um subdomínio que, por sua vez, representa um departamento. Essa abstração, ela quase sempre se aplica, ela é quase sempre verdadeira, mas tem notórias exceções. Às vezes você trata do domínio no espaço do problema como sendo talvez toda uma cadeia de suprimentos, ou você ainda percebe que dentro dos departamentos existem subdivisões mais notórias e essas subdivisões talvez sejam melhor representadas no espaço de problema como subdomínios também. Cada um dos departamentos seguramente vão ter especialistas de domínio que vão conseguir te descrever fundamentalmente como as coisas funcionam. Percebe? Agora, deixa eu voltar e tentar conectar com aquela relação da linguagem onipresente, do uso de expressões diferentes para tratar da mesma coisa, ou o uso de uma mesma expressão para tratar de coisas diferentes. Imagina que a empresa X aqui nós estamos nos referindo seja um hospital. E agora imagine a ideia de um paciente sendo atendido internado, seja sendo atendido por um médico que olha para ele e diz: Olá, meu cliente, tudo bem? Como será que esse paciente ia se sentir? Estranho, né? E assuma que tudo vá bem e que esse paciente tenha alta, né? E vá para casa. Mas antes de ir para casa, ele precisa acertar as contas na área financeira. Seria muito interessante se por acaso alguém da área financeira olhasse para esse paciente e enxergasse nele a expressão paciente. Não é paciente mais, ali ele é cliente. Aliás, quando você faz um deep dive, você começa a perceber que nem sempre o internado, o paciente, é efetivamente o cliente. Percebe? Quando você entende essa separação dos diversos subdomínios
e entende que eventualmente você vai lidar com diferentes especialistas de domínio e cada especialista de domínio vai explicar as coisas utilizando expressões que são próprias daquele subdomínio, fica mais fácil entender o porquê que no espaço da solução nós precisamos representar o modelo do domínio com separação em diversos contextos delimitados. Ok? Uma outra recomendação interessante, facilmente negligenciada quando se fala sobre Domain Driven Design, é a discussão sobre os tipos de subdomínios. Há uma proposição de que se classifique os subdomínios em Core Domain, subdomínios de suporte e subdomínios genéricos. Deixa eu tentar especificar o que isso aqui representa na prática. O Core Domain, dentro de uma empresa, é a atividade da empresa, é a atividade do domínio que diferencia aquele negócio, que diferencia aquela empresa, faz parte do espaço do problema, tá percebendo? Não existe o core domain da tua aplicação, existe o core domain do domínio, que é o centro do problema. Por exemplo, algumas empresas que produzem móveis, por exemplo, talvez entendam que a atividade principal que diferencia a empresa de outras empresas seja a produção de móveis. Outras, eventualmente, assumam que o móvel em si seja um commodity, algo comum. E o que realmente diferencia aquela empresa, aquele domínio, vai ser a área de vendas, a área comercial, as lojas. Então, o core domain é aquela atividade, aquele subdomínio, aquele conjunto de atividades executadas em um subdomínio do domínio que representam as atividades chaves da organização ou do domínio que você está tentando implementar. Os subdomínios de suporte são todos aqueles subdomínios que efetivamente suportam a operação principal. E os subdomínios genéricos vão ser aqueles que estão executando operações que são sim importantes para o domínio, mas efetivamente não têm relação direta com o core domain. Essas três separações, elas são fundamentais para se entender o negócio e para se entender o que se está querendo resolver. Agora, o ponto crítico aqui, e talvez importante de se analisar sob a perspectiva de domínio driven design, é que quando você conversar com especialistas de domínio das diferentes áreas, a tendência é que cada área, cada especialista de domínio apresente a sua área como sendo a parte mais importante da organização. É muito comum, por exemplo, se você perguntar para a área de vendas qual é a parte mais importante da empresa, e ele responda que é a área de vendas. Que se você perguntar para a área de produção, se responda que o mais importante é a área de produção. Para o cara da logística, é a logística. Para o cara do marketing, sem sombra de dúvidas, é o marketing. E para o financeiro, sem sombra de dúvidas, o financeiro. Todos são importantes sim, tá? Mas tem uma atividade que é entendida como sendo a atividade central, o core domain. É importante você observar ele para colocar ele no centro, para colocar em torno dele os subdomínios de suporte que permitem que esse core domain exista e funcione, e também quais são lá as atividades genéricas. Outro ponto importante com relação à visão de software dentro de uma organização é que geralmente o core domain é aquela parte do sistema que costuma ter necessidade de customização ou personalização com maior frequência. Por quê? Porque é o que confere unicidade para o domínio. Então, geralmente, o software que atende o core domain no espaço do problema costuma ser um software feito sob medida. Por consequência, né, do outro lado, atividades genéricas costumam ser atendidos por softwares de terceiro, softwares de prateleira. No contexto geral da solução, essa subdivisão faz toda a diferença. Percebe? Então é muito importante para que você pratique DDD do jeito certo, que você tenha essa visão bem clara do espaço de problema e do espaço de solução. E entenda que a discussão sobre o que é o domínio e quais são os subdomínios fazem parte do espaço do problema e não do espaço da solução. Consequentemente, o core domain é parte do espaço do problema
e não da solução. Você, quando está criando um modelo de domínio, está criando uma solução, uma forma de representar o domínio. Para representar o domínio de maneira eficiente, você precisa ter visões de contexto bem delimitadas de quais subdomínios você está atendendo. E aí você tem o contexto, a ideia do contexto delimitado. Da mesma forma, é importante que você entenda que o seu contexto delimitado daqui a pouco vai estar tratando de um subdomínio que é core. Para onde? Para o domínio, para o espaço de problema. Não existe core domain da sua aplicação, existe core domain do domínio, core domain do espaço do problema, do ambiente do problema que você quer resolver. Não há um core domain da sua aplicação, a menos que a sua aplicação trate a empresa ou trate o domínio de uma forma completa, o que costuma ser bem difícil. Então, eu tenho o core domain do outro lado que vai ser representado por um contexto delimitado no espaço da solução também. Eventualmente você vai estar resolvendo uma atividade de suporte, um subdomínio de suporte, aí o seu contexto delimitado vai tratar efetivamente de uma atividade ou de atividade de suporte, ou talvez subdomínios genéricos. Você vai estar tratando, por exemplo, geralmente um exemplo bem comum, tá? Na maior parte das organizações você tem um departamento financeiro. O departamento financeiro ele não está associado geralmente com o core domain, com a atividade principal da empresa. Tampouco ele viabiliza, fornece, tem relação direta de atividades para fazer com que o core domain funcione. Então, a área financeira costuma ser com muita frequência um subdomínio genérico e, sendo um subdomínio genérico, costuma ser atendido por um software de prateleira, porque, sendo genérico, se assume que vai ser semelhante em termos de processo e atividades ao que se encontra em outras organizações. Conseguiu estabelecer essa relação? Ela é bastante importante. E também explica um pouco uma divisão que se propõe no Domain Driven Design, que é o pensamento estratégico e o pensamento tático. Essa discussão, quando se fala muito sobre a representação do domínio e dos subdomínios dentro das organizações, dentro dos espaços que se pretende atuar, e de novo, eu estou falando aqui muito em empresa e departamento, mas podemos subir o nível, falar, por exemplo, sobre uma cadeia de suprimento e os elementos da cadeia de suprimento, enfim. Essa visão é uma visão visivelmente ou perceptivelmente mais estratégica. E quando a gente começa a tratar do espaço da solução, quando a gente começa a tratar do contexto delimitado para dentro na representação do modelo de domínio, a gente começa a falar sobre um espaço tático. Tema demais, né? Espero que você tenha conseguido entender as nossas proposições. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se ainda não ativou as notificações, ative. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso nos ajuda bastante. E vamos seguir as discussões aqui nos comentários. Aguardo você na próxima parte dessa série em que se fala sobre DDD do jeito certo. Grande abraço!